Começou com "Preciso falar com seu gerente" e terminou com "Lamentamos informar". Bastou um surto descontrolado de 30 segundos dessas Karens para ficarem famosas nas redes sociais pelos motivos errados, jogando fora seus currículos e atualizando o status profissional para desempregadas em tempo integral. Número 10. A noite de 13 de dezembro de 2025 era para ser apenas mais uma noite normal. Em vez disso, ao final da noite, o discreto restaurante Hazy, no bairro Hayes Valley, em São Francisco, se tornaria o cenário de uma cena bárbara, onde uma mulher agressiva virou a principal atração da internet como a mais nova e famosa Karen. Sherin Afkari e um acompanhante estavam jantando no Hazy, consumindo uma bebida alcoólica atrás da outra. Sherin, funcionária do Strava, foi ficando mais embriagada ao longo das horas, até que a equipe decidiu parar de servi-la. Hazy teria se recusado a servir mais álcool para a mulher e seu acompanhante, dizendo que ela já estava bem embriagada. Mas, em vez de aceitar a decisão e encerrar a noite, Sherin canalizou seus ressentimentos e os descarregou diante de outros clientes num episódio que deveria ter sido isolado. O problema foi que alguém estava filmando. As imagens em vídeo da confusão daquela noite mostram uma Sherin muito embriagada, ficando cada vez mais agressiva, começando com gritos murmurados e evoluindo para uma briga física. A mulher se move pelo restaurante, seguida pelo seu grupo, enquanto grava os acontecimentos com o celular. Ela grita quase sem sentido com os funcionários que pedem que ela saia. Ela também começa a bater nos celulares de outros clientes e se torna fisicamente violenta com as pessoas ao seu redor. Seu último avanço foi interceptado por Miguel Marchese, de 25 anos, um bartender do Hazy's. Aparentemente enfurecido pela perturbação desnecessária da mulher, Miguel agarra Sherin e passa uma rasteira nela, fazendo com que ela seja jogada no chão. Sherin está mais enfurecida que antes e segue com seu ataque violento. A amiga dela tenta desesperadamente intervir, mas é agarrada por 2 outros homens e arrastada para fora do restaurante. Miguel também segura Sherin e a retira do estabelecimento. E é aí que a história deveria acabar. Mas, lá fora, os horrores persistem. Vídeos mostram Sherin puxando o cabelo de Miguel e se recusando a soltar. Depois, ele pega o celular da mulher e o joga na rua antes de tentar entrar de novo no restaurante. Mas a mulher se recusa a desistir e o segue. Mas de novo, Miguel estica o pé e ela cai no chão. Em poucas horas, os vídeos viralizaram. Pouco depois, os dados pessoais da Karen anônima já não eram mais privados. Usuários da internet identificaram quem ela era, onde trabalhava e vários detalhes de sua vida pessoal. A polícia de São Francisco depois a prendeu por embriaguez pública. O emprego dela na Strava já era. Número 9. O Central Park, em Nova York, estava movimentado na manhã de 25 de maio de 2020, engolindo o barulho da cidade. Corredores seguiam rotas, ciclistas desviavam de pedras e pessoas saíam para o passeio de rotina com seus cachorros. Entre o verde do Ramble, Christian Cooper se ocupava de algo bem mais tranquilo. Ele aproveitava para observar pássaros, quando percebeu algo que incomodaria tanto visitantes do parque quanto observadores de aves. Uma mulher estava com seu cachorro solto, sem coleira. Christian abordou educadamente a mulher, gravando o momento, e avisou que os cachorros precisavam estar na coleira nessa área do Central Park. O que seria uma troca de palavras levemente irritante, mas esquecível, tornou-se algo muito mais extremo e desnecessário. Diga que um homem afro-americano está ameaçando minha vida. Estou me escondendo no Central Park. Ele me grava e ameaça a mim e meu cachorro. A mulher, Amy Cooper, que não tinha nenhum parentesco com ele, imediatamente ficou furiosa com o pedido. Christian insistiu que faria o que quisesse se ela também fizesse o mesmo. Depois, ele chamou o cachorro com um petisco, causando uma reação extrema de Cooper, que afastou o cachorro e disse para não tocá-lo. Foi mais ou menos nesse momento que a mulher percebeu que estava sendo gravada e começou a avançar em direção a Christian enquanto arrastava o cachorro pela coleira.
Ela ameaçou o observador dizendo que chamaria a polícia porque um homem afro-americano estaria ameaçando sua vida. Em nenhum momento durante toda essa altercação, Christian fez qualquer ameaça contra uma mulher. Mas não foi isso que os operadores da polícia acreditaram inicialmente quando receberam a ligação urgente da chamada Karen, que insistia que estava em perigo. Felizmente, as câmeras estavam gravando e a verdade estava sendo documentada. O vídeo logo foi parar na internet e se espalhou nas redes sociais enquanto a atrocidade contra George Floyd ocorria. Quando os policiais do Departamento de Polícia de Nova York chegaram ao local do suposto ataque, Cooper e Christian já tinham ido embora. Um mês depois, a Assembleia Legislativa de Nova York aprovou lei que torna denúncias falsas à polícia crime, protegendo grupos por gênero, raça e religião. As consequências das ações de Amy Cooper não se limitaram ao rótulo de Central Park Karen na internet, mas também afetaram sua vida pessoal. Até então, ela era funcionária da empresa de investimentos Franklin Templeton. Ao serem alertados sobre o vídeo, os empregadores souberam que precisavam agir e demitiram Cooper, afirmando que a Franklin Templeton não tolera racismo. Ela tentou processar a empresa por demissão injusta, mas a ação foi rapidamente rejeitada. Número 8. Foi esse ato obsceno e impensado, mostrado nesse vídeo viral, que gerou a indignação necessária na internet e levou ao fim da longa carreira de um indivíduo antagônico. Em maio deste ano, um dia comum na Barrington Middle School, em Lithia, Flórida, condado de Hillsborough, foi marcado por Karen Whitmore Savage, professora responsável por educar uma turma de crianças. Salas de aula, como outras no país, precisam ser ambientes seguros de aprendizado para todos os alunos. No entanto, os acontecimentos que se desenrolaram destruíram essa sensação de normalidade e segurança para todos os envolvidos, deixando tanto os alunos quanto os pais profundamente perturbados. As crianças já estavam sentadas, mas ainda conversavam, como alunos costumam fazer. Aparentemente enfurecida pela falta de atenção que achava merecer, a professora de 63 anos se aproximou de uma de suas alunas que estava brincando com uma boneca negra. O brinquedo foi confiscado, mas em vez de colocá-lo em um armário ou gaveta, Savage faria o impensável. No vídeo gravado por uma aluna, ela se aproxima da área onde costuma carregar o celular. Um cabo de carregador pendia sob a televisão na parede. Ela enrolou o cabo no pescoço da boneca e amarrou forte, fazendo um nó de forca. Ela tentou várias vezes colocar o cabo acima da TV até conseguir. Savage então abaixou o brinquedo, revelando uma boneca negra enforcada, com a sala de aula servindo como cadafalso. Os alunos logo manifestaram desagrado com a cena, alegando racismo. Savage ignorou e disse que era só uma piada para chamar a atenção deles. Mas não se tratava das intenções do professor, e sim da imagem que aquilo criava. A imagem era nada menos que perturbadora, e tudo foi registrado ali mesmo em vídeo. Um aluno que gravou o ato foi ao Departamento de Assuntos Estudantis, seguido por Savage. Ele explicou a situação o melhor que pôde, enquanto o professor o interrompia constantemente. Enquanto isso, o vídeo já circulava em um grupo da família, causando pânico imediato. O que veio depois foi uma indignação caótica, porém necessária. Os pais insistiram que a imagem criou uma cena que nenhuma criança em 2026 deveria ver. Linchamento, independentemente das intenções. Após a viralização do evento, o superintendente das escolas do condado de Hillsborough condenou o caso e Savage foi afastado do campus durante a investigação. Pouco depois, o campus divulgou nota. O emprego da senhorita Savage foi encerrado imediatamente. O incidente foi comunicado ao Escritório de Serviços de Prática Profissional do Departamento de Educação da Flórida para possíveis ações sobre seu certificado de ensino. Número 7. Em junho de 2020, a frase "Vidas negras importam" já havia sido integrada ao nosso vocabulário.
Ela se tornou uma hashtag nas redes sociais, um tema de discussão diária, um movimento amplo que transcendeu o mundo virtual e se manifestou na vida real em cartazes, murais, protestos e chamados à ação. Milhões estavam de luto e enfrentaram as duras realidades da desigualdade racial. O luto, ao menos, seguiu presente na maior parte da comunidade. Alguns, como Liz Alexander, por outro lado, não perceberam que a mudança estava acontecendo. O morador filipino do bairro nobre Pacific Heights, em São Francisco, James Juanilo, estava em frente à sua casa, onde morava há 18 anos. A parede cinza seria a tela onde ele escreveria com giz sua posição sobre o caso George Floyd e outros casos de desigualdade racial. As palavras "Vidas negras importam", escritas com giz branco, se destacavam no fundo. A mensagem era clara. Enquanto pintava a mensagem com stencil, porém, os transeuntes não conseguiam deixar de intervir. Liz Alexander, que mais uma vez não tinha conhecimento da revolução que estava em andamento, se aproximou do morador junto com seu parceiro Robert Larkin e começou a importunar James, insistindo que ele estava pichando propriedade pública. O homem explicou educadamente que morava ali e por isso podia decorá-la como quisesse. Mas a questão não era que ele estava potencialmente pichando a propriedade, e sim a mensagem que ele estava transmitindo para qualquer pessoa que passasse por ali. Alexander sabia que o material da obra era giz e que a chuva o lavaria. Antes disso acontecer, centenas de pessoas seriam envolvidas no movimento, o que ela via como um grande problema. Alexander insistiu que ela conhecia quem morava lá e que James não era o proprietário. Ele sugeriu que chamassem a polícia se estivessem inseguros. Momentos depois, os policiais chegaram ao local, conversaram com James sem sair da viatura e depois foram embora. Moradores relataram nas redes sociais, junto ao vídeo do assédio, que policiais o reconheceram como morador do prédio e não viram motivo para investigar mais. Ele descreveu o ato como racismo educado, racismo respeitável, citando: "Com todo respeito, senhor, acho que o senhor não pertence a este lugar." Uma forma de racismo nem sempre vista como degradante, mas que é. Usuários do Twitter associaram Liz Alexander à La Face Skincare, linha de cuidados com a pele onde ela era CEO. Em menos de um dia, o serviço de assinatura de maquiagem Birchbox foi alertado sobre o vídeo e respondeu com um comunicado afirmando que, devido às ações da CEO, a distribuidora de cosméticos cortaria oficialmente os laços com a marca dela. O vídeo também impactou o marido da mulher, Robert Larkin, que ficou indignado com a arte de James na própria parede. Na época, ele trabalhava para a empresa Raymond James Wealth Management, que anunciou no Twitter que Larkin não seria mais funcionário da empresa. Número 6. Agora você está lidando com uma canadense, então vou pular esta mesa e te dar um soco na boca. Volte para o seu país, nós não precisamos de você aqui. Essas são apenas duas das frases que paralisaram os clientes de um restaurante Denny's em Lethbridge, Alberta, na noite de 21 de abril de 2018. O incidente chamou imediatamente a atenção das pessoas presentes, criando um clima tenso no restaurante. Essas palavras vieram na forma de um discurso carregado de racismo de uma canadense chamada Kelly Posha, mãe de 3 filhos de Cranbrook, Colômbia Britânica, após ouvir uma conversa que acontecia em um idioma que ela não conhecia. Em vez de ignorar a conversa deles, Posha escolheu agravar a situação, fazendo sua presença ser notada em todo o estabelecimento e garantindo que todos ao seu redor soubessem do seu descontentamento. Monir Omerzai e 3 amigos haviam chegado ao Denny's algum tempo antes, esperando ter uma noite tranquila, mas acabaram sendo submetidos a exigências de uma desconhecida para que falassem inglês. Omerzai havia se mudado para o Canadá 13 anos antes, depois de sair do Afeganistão, e ficou especialmente surpreso com a situação. Quando foi questionado por Kelly Posha, ele explicou que paga impostos como todo mundo que mora ali, enfatizando sua contribuição e seu lugar na sociedade canadense. Mas ela não aceitou nada disso, e o que começou como um jantar à noite se transformou em uma típica confusão de Karen.
O evento rapidamente saiu do controle, com a tensão aumentando à medida que a discussão continuava, deixando o grupo desconfortável e chocado com o rumo dos acontecimentos. Após afirmar em voz alta que os homens não eram canadenses, Pocha disse que eles não estavam lidando com uma de suas mulheres sírias, de forma mais ofensiva. Ela se virou no assento para encarar as vítimas, sugerindo que não teria problema em usar violência física. Pocha disse a Omerzai que não aceitaria ser menosprezada por alguém como ele. Os amigos saíram do restaurante atônitos, com vídeos para relembrar, certos de que aquilo não seria facilmente esquecido. As imagens foram postadas online após Omerzai ser incentivado a isso. O resto ficou nas mãos da internet. Após o vídeo alcançar milhões de visualizações, usuários ligaram essa mulher a uma concessionária chamada Cranbrook Dodge. E após verem o conteúdo, entre aspas, profundamente preocupante do vídeo, a empresa divulgou um comunicado expressando que Pocha havia sido demitida como resultado do seu comportamento típico de Karen. Depois, ela deu entrevista ao Lethbridge News Now e admitiu que seus comentários foram racistas. Número 5. Em março de 2018, agentes de trânsito em Nova Jersey pararam um veículo como parte de uma operação de rotina. O carro estava com o registro vencido e o motorista não apresentou comprovante de seguro. Como resultado, as autoridades decidiram apreender o veículo. Entre o grupo que estava dentro do carro, porém, estava a filha adulta de Karen Turner. Karen Turner, influente lobista política, era comissária da autoridade portuária de Nova York e Nova Jersey, mostrando sua posição de destaque. Após receber uma ligação desesperada da filha, Karen Turner foi ao local onde o veículo seria guinchado e confrontou os policiais, exigindo explicações. Karen Turner estava frustrada porque os policiais não queriam compartilhar detalhes. Como não era motorista ou proprietária, os policiais não podiam, por lei, divulgar essas informações a ela. Foi nesse momento que Karen Turner abusou de sua posição de autoridade ao mostrar suas credenciais aos policiais, deixando claro quem ela era enquanto tentava intimidá-los. Karen Turner exigiu respostas por causa do cargo que ocupava, mas os policiais mantiveram a postura. Ela disse ser amiga do prefeito e exigiu que o policial a chamasse de comissária, não de senhorita. Ela também reclamou que eles estragaram o feriado dos estudantes de doutorado do MIT e Yale. Policiais mantiveram a calma e explicaram sua posição. Um policial disse que só estavam fazendo o trabalho deles e a abordagem era legal. Explicaram que todos na abordagem de trânsito eram adultos e que o motorista poderia responder qualquer dúvida, pois tem todas as informações. Mas Turner seguiu pressionando por respostas, insatisfeito com a explicação. Quando os agentes da lei continuaram evitando responder às perguntas dela, Turner ficou mais agitada, levando um policial a insistir que ela se afastasse após continuar se aproximando dele de forma intimidadora. Turner chamou os dois policiais de decepcionantes e mandou que se calassem. Ela também ameaçou falar com o chefe de polícia e o prefeito sobre o assunto. Os policiais usaram as imagens da câmera veicular para provar sua versão e mostraram imediatamente aos superiores. O vídeo viralizou e foi visto por funcionários da autoridade portuária, inclusive superiores de Turner. Após a viralização do surto e a investigação, Turner pediu demissão e se desculpou publicamente, dizendo que deixou as emoções dominarem ao tentar defender sua filha e amigos. Número 4. Em janeiro de 2025, sob a direção de Donald Trump, uma nova onda massiva de operações do ICE foi desencadeada, tendo como alvo imigrantes ilegais que a administração insiste serem criminosos violentos ou estrangeiros ilegais. Mas dados independentes sugerem que muitos dos detidos eram apenas membros comuns da comunidade, não criminosos, apenas trabalhadores. As operações e a forma como estão sendo conduzidas provocaram grande indignação em todo o mundo. Os atos sem precedentes que testemunhamos desde então em relação aos agentes do ICE são o motivo pelo qual pessoas como Shannon Kobilarczyk se tornaram alvos de escrutínio online.
Em outubro de 2025, Shannon Colby Larksick, do Manpower Group, esteve no American Family Field, torcendo pelo Milwaukee Brewers. Segundo jogo da série de campeonato da Liga Nacional, Milwaukee Brewers enfrentavam o Los Angeles Dodgers, que estavam na frente. Ricardo Fasano torcia pelo time de Los Angeles, em pé na multidão, usando roupas dos Dodgers e filmando quando alguém rebateu um home run na 7ª entrada. Los Angeles liderava por 4-1, arquibancadas cheias e clima de pós-temporada com cerveja, aplausos e provocações. Fasano, animado porque seu time estava vencendo, perguntou aos torcedores dos Brewers: "Por que todos estão tão quietos?" Referindo-se ao fato de que eles não comemoravam fazia um bom tempo porque o time estava perdendo. Shannon estava algumas cadeiras atrás e claramente se incomodou com os comentários provocativos esperados. Em um vídeo gravado por Fasano, dava para ouvir Shannon usando palavrões e gritando para o torcedor dos Dodgers que homens de verdade bebem cerveja. A discussão rapidamente ultrapassou o nível de rivalidade infantil e se transformou em algo muito mais sombrio. Diante das crescentes preocupações com o controle do ICE na comunidade americana, Shannon fez o impensável. Ela se inclinou e cutucou a pessoa à frente, dizendo: "Sabe de uma coisa? Vamos chamar o ICE." Esse comentário foi mais carregado porque Fasano era latino. Ele também era cidadão dos Estados Unidos e veterano da Marinha que serviu no Iraque e Afeganistão, fatos que mencionou rapidamente, chegando a sugerir que Shannon ligasse para o ICE, afirmando que nada aconteceria com ele. As imagens se espalharam pela internet, gerando indignação e levando detetives online a rastrearem a mulher que apoiava o ICE e ameaçou um torcedor que apenas comemorava a vitória do seu time. Shannon foi identificada como advogada em Milwaukee, conselheira-geral associada do Manpower Group e membro do conselho da Make-A-Wish, Wisconsin. A mulher que disse que o ICE deveria ser acionado contra um homem latino curtindo um jogo de beisebol também trabalhava numa organização que realizava desejos de crianças com doenças terminais. Crianças de todas as raças. O Manpower Group logo soube do comentário bárbaro e o demitiu imediatamente. À medida que o vídeo se espalhava online, Shannon pediu demissão da Make-A-Wish e foi banida do American Family Field por violar regras de conduta do estádio. Número 3. Era para ser uma corrida de Uber rotineira pelo Upper East Side de Manhattan, uma viagem que o motorista muçulmano de 45 anos, Shohel Mahmoud, já havia feito muitas vezes antes. A corrida começa e termina sem lembrar de quem estava no banco do passageiro. Mahmoud transportava passageiros na cidade sem quase nenhum problema. Porém, uma corrida noturna em agosto de 2024 se tornaria inesquecível para Mahmoud. Ele sofreu um trauma duradouro devido a um crime de ódio e deixou uma das passageiras no centro de uma controvérsia nacional. Esse incidente seria um ponto de virada em sua vida. Naquela noite, o motorista do Uber buscou duas mulheres perto da rua 65 Leste com a avenida Lexington. Jennifer Gilbo, 23 anos, estava com uma amiga não identificada. As duas entraram no banco traseiro, registradas pela câmera veicular de Mahmoud, e a corrida começou. Pouco após o início da corrida, ele começou a recitar uma oração em árabe, parado no trânsito. Ele podia ser visto olhando pela janela do motorista, braços cruzados no peito. Ele seguia sua rotina calmamente, só tentando pagar as contas. E Jennifer tinha outros planos. De repente, ela se inclinou para a frente do banco de trás, com uma lata de spray de pimenta na mão e começou a borrifar spray de pimenta diretamente no rosto de Mahmoud. A cena rapidamente se transformou em caos, chocando tanto Mahmoud quanto aqueles que testemunhavam o ataque. O motorista cobriu o rosto e tentou se defender, mas a agressora o agarrou e lutou com ele. Mahmoud saiu do carro, mas antes Jennifer lhe deu uma última borrifada de spray de pimenta. A câmera do painel registrou o ataque, servindo como prova. O carro ainda se movia quando ele escapou e Mahmoud precisou voltar para estacioná-lo.
Enquanto ele tentava fazer isso, Jennifer estava subindo para o banco do motorista antes que sua amiga a agarrasse e a puxasse de volta, aparentemente tentando impedir o ataque não provocado. Quando sua amiga perguntou o motivo, a agressora disse que era porque o motorista era de pele parda. Embora a queimação tenha durado por mais 2 horas, Mahmoud conseguiu se recompor para ligar para o 911 e a polícia chegou ao local para prender Jennifer. O vídeo foi para a internet, permitindo que internautas descobrissem tudo sobre a agressora. Descobriram que ela trabalhava para The Pagan Communications e alguns profissionais de relações públicas pediram sua demissão à empresa. The Pagan Communications divulgou o seguinte comunicado dizendo: "Estamos cientes do comportamento dessa ex-funcionária e também não aprovamos isso. Jennifer foi demitida e no mês seguinte acusada de crimes de ódio." Número 2. Na foto está Kingslake Karen, Patricia Smith, uma professora de educação especial da Lely Elementary School em Naples, Flórida. Ao imaginar o educador ideal para uma pessoa com necessidades especiais, pode-se pensar em alguém paciente, calmo, compreensivo, tolerante e empático. Patricia Smith é o completo oposto dessa definição. A reputação dela na comunidade não era associada à bondade. Em agosto de 2021, uma mãe que prefere não ser identificada saiu para uma caminhada tranquila com os filhos. A caminhada parecia normal e sem incidentes no começo. Durante a caminhada, encontraram um caminho exclusivo para residentes na Kings Lake Boulevard. A mãe pode ter visto a placa com a regra e as crianças apenas aproveitam o tempo ao ar livre. A mãe parecia não saber dessa regra, mas não demorou muito para que alguém a informasse. Patrícia se aproximou deles e começou a buzinar pelo menos 10 vezes antes de abaixar o vidro. Ao invés de avisar educadamente a mãe que o caminho era só para residentes, ela gritou obscenidades para eles. Primeiro ela gritou dizendo que não podiam passar por ali e depois começou a xingar. A situação piorou rapidamente e a mãe e seus filhos ficaram assustados com o surto. A reação de Patrícia, em vez de resolver a situação, só piorou as coisas. A discussão atraiu a atenção de outros na área. Patrícia chamou a mulher de lixo branco, conforme registrado em vídeo. Logo ela começa a atacar as crianças usando insultos raciais pejorativos e se referindo a elas como mestiças. Depois, ela mirou uma das crianças dizendo que devia ser da educação especial e usou insultos sobre deficiência intelectual para rebaixá-la mais ainda. O vídeo viralizou nas redes sociais antes de chegar ao empregador dela. O vídeo foi amplamente compartilhado e muitos espectadores ficaram chocados com suas palavras e ações. Lely Elementary School afastou Patrícia, professora de educação especial, colocando-a em licença administrativa durante a investigação. A reação da comunidade foi imediata e a história ganhou força na internet. Logo concluíram que esse comportamento inadequado não deveria permanecer na escola para crianças com necessidades especiais. Por isso, ela foi demitida. Número 1. Em abril de 2024, a Karen de Utah viralizou no TikTok depois de abordar um grupo de jovens e assediá-las por causa do que estavam vestindo. Imagens gravadas em um restaurante de St. George parecem mostrar a mulher, depois identificada como Ida Ann Lorenzo, de 48 anos, moradora de Santa Clara, repreendendo uma jovem de 19 anos por sua mini saia. A vítima do assédio estava cercada por amigas quando a mulher agarrou sua saia e a puxou para baixo para cobrir suas pernas. Depois, ela afirmou que se visse mais do corpo do que gostaria, avisaria o conselho tutelar. O grupo de amigas disse à mulher que dizia trabalhar para o Estado que o alvo tinha mais de 18 anos e podia usar o que quisesse, já que não era criança. Eles avisaram Lorenzo que não deveria tocar em outras pessoas, pois isso pode ser visto como agressão. Ela foi orientada várias vezes a deixar a vítima em paz, mas Lorenzo não cooperava. Um dos amigos contatou a polícia de St. George, mas precisou ligar várias vezes e conversar por horas com um investigador. Lorenzo e o grupo de amigas foram separados, e as imagens das câmeras dos policiais mostrariam o que aconteceu depois.
A mulher relatou ter sentido as mãos do agressor subirem por sua saia, chamando o ato de investida indesejada. Lorenzo afirmou que não tocou na pele da mulher, apenas tentou abaixar a saia dela porque havia crianças por perto. O vídeo da agressão inicial logo atingiu 12 milhões de visualizações. O agressor foi identificado rapidamente e o vigilantismo prevaleceu. Lorenzo passou a receber mensagens online que ela considerou ameaçadoras, algumas dizendo que ela deveria se envergonhar e alertando: quem brinca com fogo acaba se queimando. Ela contatou a polícia de novo, preocupada por ser acusada de assédio indecente, o que realmente ocorria. Lorenzo foi preso após um investigador de St. George informar que tocar em roupas próximas às áreas íntimas da mulher poderia ser crime. Ela foi encaminhada para essa unidade correcional Purgatory, em Hurricane, e liberada sob fiança até a audiência no tribunal. O departamento de polícia informou que Lorenzo pode trabalhar como secretário jurídico no escritório do procurador-geral de Utah. No tribunal, ela foi acusada de delito de classe A, depois reduzido para classe B em acordo judicial. Como parte do acordo, Lorenzo não receberia nenhuma sentença por 1 ano, desde que cumpra os termos. Ela não pode cometer outro crime, contatar a vítima e deve passar por avaliação de saúde mental. Mesmo assim, ela parecia relutante em reconhecer que suas ações eram inaceitáveis. No dia da acusação, Karen de Utah recebeu uma carta de demissão do escritório do procurador-geral de Utah, onde trabalhava há menos de 2 meses e ainda não tinha terminado o período de experiência. A carta citava o não cumprimento de políticas e padrões relacionados ao desempenho. Muito obrigado por assistirem. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar o like. Não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para acompanhar nossos vídeos. Eu sou o Top 5 Unknowns e vejo vocês no próximo.